Oremos então, irmãos. Senhor Deus e amado Pai, grandioso és tu, misericordioso, amoroso, capaz de dar seu Filho único e primogênito a morrer por nós na cruz, nesse plano maravilhoso de salvação, onde não merecemos, mas a tua graça, o teu amor, não tem como mensurar. Estamos aqui reunidos como igreja, como teus discípulos, teus servos, humildemente, para ouvir a tua palavra através do servo Enio, seu servo fiel, que muito dedica seu tempo a propagar o teu evangelho, a nos ensinar que possamos ter o crescimento espiritual para podermos nos manter firmes, ensinar, aprender e principalmente praticar amando os irmãos. Em nome de Jesus Cristo que oramos, agradecemos e estamos prontos, com os ouvidos e o coração aberto para aprender do Senhor. Amém. Amém. Nós estamos em que livro mesmo? Lucas 8:19. Lucas 8:19. Ok, obrigado. Ok. Muito bem. Então, Lucas, escrito por Lucas, né, o Evangelho, a um Teófilo, que ninguém sabe quem é. Provavelmente Lucas escreveu de Cesareia, quando Paulo esteve preso 2 anos, né? Antes de ser levado para Roma, onde também ele permaneceu preso 2 anos. E ele dá um relato bem detalhado de Jesus em Lucas. A meu modo de ver, deixando bem claro quem era o mestre de Paulo, né? O mestre de Paulo. E ele, então, a meu modo de ver, ele faz um relato bem mais detalhado que os outros 3 evangelhos, né? Porque ele fez uma acurada investigação dos fatos, né? Desde o início. Ele investigou com aqueles que desde o início estiveram com Jesus. Então, ele conversou com muitas pessoas. Ele era um médico, sem dúvida alguma, uma pessoa muito capacitada intelectualmente. Então, ele fez esse relato detalhado aqui para Teófilo. Só que ele fez 2 livros, né? Não foi um só. E um é sequência do outro, que é o livro de Atos, né? Quem vai estudar Atos devia provavelmente estudar Lucas primeiro, né? Ou pelo menos estudar os evangelhos primeiro, né? Mas porque Atos é uma consequência direta de Lucas. E a gente nota lá no início de Atos a pergunta que fizeram para Jesus de restauração do reino a Israel. Então, a meu modo de ver, a gente pode ver Jesus em Lucas como restaurador do reino a Israel. E nós sabemos que o reino de Jesus é o reino de Israel restaurado. Nós sabemos disso por outros livros, inclusive, né? Que o Velho Testamento era sombra, certo? E consequentemente, o corpo é Cristo. Então, Cristo veio mostrar a realidade de como é o reino que Deus tinha em mente, né? Desde a chamada de Abraão, né? Desde a chamada de Abraão. Muito bem, isso como uma introdução. Então, Jesus Lucas vem mostrando, né? Dentro desse, a meu modo de ver, dentro desse contexto teológico, né? No capítulo 8, versículo 19, vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te.
Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Família espiritual, né? Família verdadeira é a família. Família verdadeira é a família que obedece e não há dúvida de que Jesus tinha irmãos, ele tinha também irmãs, mas aí vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, né? Não sei se irmãos estavam juntos ou não, também isso é mostrado em Mateus e Marcos, né? E aí você pode ir lá, não adianta a gente tentar combinar todos eles aí, porque não, se Lucas não relatou, certo? Aqui ele quis transmitir uma ideia no relato que ele fez. E a meu modo de ver, o que ele quis transmitir aqui é que Jesus deixou bem claro que a mãe e seus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Entendeu? Então, agora, uma coisa aqui que a gente pode observar é que eles não puderam chegar a Jesus porque havia muita gente, né? Muita gente. Mas vocês notam que José não estava junto, né? Uma grande possibilidade, porque quando a palavra não relata alguma coisa, a gente pode pensar em possibilidades, né? Não quer dizer que a gente está ensinando a possibilidade, mas a gente está mencionando a possibilidade. E há uma grande possibilidade de que José estivesse já morto, né? Já morto, nessas alturas dos acontecimentos. Certo? Porque Jesus já tinha mais de 30 anos, né? E então é bem possível, mas na palavra não fala, porque você não vê mais nada sobre José em lugar nenhum. Lugar nenhum. Até quando Jesus morreu na cruz, lembra? Por que é que Jesus atribuiria a mãe dele a João, se ela teria um marido? Entendeu? Então, provavelmente, o marido estivesse morto, né? Que é José, né? Mas, então, contextualizando, né, na restauração do reino a Israel, no reino restaurado a Israel, nós somos a família de Jesus, né? Ele falou, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A gente poderia, talvez estender isso aqui mais, não sei a validade de ficar esticando muito, né? Mas mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Isso quer dizer que cada mãe na igreja é mãe de Jesus? E se isso é verdade, quem é Jesus que a mãe está sendo mãe? Entendeu? Então podemos assumir, vocês lembram lá em Mateus 24, eu creio, né? Sempre eu erro, mas eu acho que é 24, né? Deixa eu ver aqui. Não, 25. É 25. Você lembra lá em Mateus 25 que Jesus falou, olha, eu estava com fome, vocês não me deram de comer, eu estava com sede, vocês não me deram de beber, outros deram e uns não deram. E eles perguntaram, quando é que nós vimos o Senhor? Falou, quando vocês fizeram ou não fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, né,
A mim vocês fizeram ou não fizeram. Então, isso quer dizer o seguinte, a meu modo de ver. Uma maneira de ver isso é que se você, como mãe, certo? Cuida de um filho, dos irmãos como filhos, certo? Você está sendo mãe de Jesus, porque Jesus está representado pelo irmão, a quem você está tratando como filho. Entendeu? E se você como cristão, está lidando com outro cristão, mas o outro cristão, Cristo não está nele, ele não está em Cristo. Então, o Cristo e o irmão não são um, de acordo com Efésios. Então, quando você lida com seu irmão em Cristo, você está lidando com quem? Você está sendo irmão de quem? De Cristo. Quando o irmão é irmão seu, mas você está em Cristo, ele está sendo irmão de Cristo através de você. Faz sentido isso, não? Eu creio que é um pouco, eu creio que é um pouco complicado, né? Mas na verdade, deixa bem claro que se é que nós somos uma família, certo? E se é que nós somos mães, nós digo as mães, né? Se é que as mães são mães de Cristo e os irmãos são irmãos de Cristo, uai, cadê Cristo? Uai, Cristo está em nós. Nós estamos em Cristo, nós somos um com Cristo. Então, quando eu trato um irmão em Cristo, é como se eu estivesse tratando o próprio Cristo, porque Cristo está ali representado, de acordo com Mateus 25. Fala aí, Ana. Deus mesmo fala lá em Gênesis, né, Enio? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Sim. Tem a ver, não tem? É uma família, né? Uma família espiritual, podemos dizer, né? Sim. Se é semelhança, né? Então, você está dizendo lá de Mateus 25, né? Que Cristo está representado, Cristo, um irmão é Cristo aqui. Isso. É como se fosse Cristo aqui, porque a semelhança da nossa semelhança lá em Gênesis. O Edivaldo, ele sempre fala, não, você pense, quando você for ofender uma pessoa, pense que é imagem e semelhança de Deus, então pense que você está ofendendo a Deus também, Sim. né? Sim, e quando você ofende um irmão, você está ofendendo o próprio Cristo. Né? Quando você trata bem o irmão, você está tratando bem o próprio Cristo. Se nós pensássemos assim, nós não seríamos, vamos dizer assim, Tão rudes. tão rudes. E uma expressão muito interessante no Brasil aí, curto e grosso, né? É uma expressão interessante essa, curto e grosso, né? Mas às vezes mal criado. Né? Às vezes a gente fala, imagine falar mal do irmão. Se você está falando mal do irmão, você está falando mal de quem? De Cristo, de do Deus. Próprio Cristo, do próprio Cristo. Imagine isso, imagine isso. Então, vamos... Maledicência é um sério problema na igreja. Sério problema. No mundo. E na igreja também. Então, é preciso que a Irmandade reconheça que o irmão em Cristo, Cristo está ali. A mãe vai lidar com... A mãe, lidando com filhos na igreja, ela é mãe também de Cristo. Cristo falou, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. É uma família espiritual. Né? Cristo é que cria essa família. Então, na restauração do reino a Israel,
Nós somos a família de Cristo. Maria Helena. Falei que ia ficar quieta hoje, mas não vai dar. Não escutei nada, viu? Então, os irmãos de Jesus não acreditavam que ele era quem ele era. Eles brigavam muito e ele era desacreditado pelos irmãos. Talvez também por isso que ele disse, eles não fazem parte da minha família porque não acreditam naquilo que eu falo, né? Sim, com certeza. Exatamente. É isso mesmo. Alguém lê do 22 ao 25 para mim, por favor. Espera aí, tem um aí, tá com a mão, o Verdão aí. Fala aí, Verdão. Para concluir um pouquinho aí, a igreja católica, desde que eu me conheci, né, sempre tinha aquela informação de que batizar os filhos, né, e aí compadre para cá, compadre para lá. E hoje nós temos, né, essa informação de Jesus, né, mãe e irmãos são todos aqueles que obedecem. Então, hoje não existe dentro da igreja de Deus um irmão convida outro para compadre, para ter um compromisso, assim. Eu acho que todos nós somos assim, se um irmão falecer, ou a irmã, e deixar filhos pequenos, vai um lá, abraça, cada um pegar um e olha, nós vamos criar com a maior amor, porque são nossos filhos também. Sim. Sabe? Isso é muito interessante. Muita boa recordação aí, João, da história de compadre e comadre, né? Na igreja verdadeira não existem compadres e comadres, porque, na verdade, todos nós somos irmãos, pais, mães, filhos, é uma família. Então, se já é uma família, que negócio de compadre é esse, né? É interessante isso. Muito bem. Alguém lê para nós do 22 ao 25, por favor. Eu leio. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou no barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: Vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegaram, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos os despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes disse: Vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedece? Como eu estou dizendo, ali na família de Jesus, tem uma das passagens ali, talvez seja Marcos, eu não lembro, mas não faz diferença nenhuma, em que os irmãos de Jesus saíram para prender ele, né? Eu não sei se é a mesma situação ou não aqui, mas o ponto é que muitas vezes a gente fica, por exemplo, olha aqui no 22, aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. Aí vão brigar. E que margem que ele está? Não, lá não sei aonde, lá em Mateus, lá em Marcos, não sei aonde, no versículo anterior e assim por diante, ou nos versículos anteriores, na parábola anterior, e assim por diante. Ele estava do lado do leste, depois passou do lado oeste. Não, mas não, ele não estava, não, ele estava, na verdade, no nordeste. Ele passou para o noroeste da desembocadura ali do Jordão, etc. Deixa os intelectuais brigarem sobre isso aí, porque o ponto, basta dizer que Lucas nem menciona de que cidade é que cidade, de que lado é lá. Não há dúvida que foi de um lado para outro lado. E se você pesquisar bem intelectualmente, você vai descobrir. Mas por que Lucas não mencionou? Lucas não mencionou porque o ponto aqui de Lucas é a pouca fé dos irmãos, a pouca fé deles, dos que estavam no barco, entendeu? Pouca fé. Ele falou: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? Então, olha só, mesmo tem aí, né, um cântico, ou como que é?
o mar se revolta, não tem um cântico aí que eu não lembro. Tem. As ondas do mar, não sei o quê. Ok. Se revoltam, as ondas nos dão favor. Tem. Então, o ponto é que nós temos tempestades na vida. Na vida. Temos tempestade. Aqui é uma tempestade física. Estava lá atravessando o mar, lá, veio o vento, certo? E aí eles corriam um perigo de sossobrar, né? Meu modo de ver é de naufragar, né? De afundar o barco, etc. Perigo. Mas olha só, Jesus não estava ali dormindo. Ele adormeceu, estava dormindo ali. Jesus já tinha feito muitos milagres, mas muitos milagres, certo? E agora o que acontece? Tem essa tempestade aí no mar, e eles então se apavoram, acordam Jesus, só não se importa. Mestre, estamos perecendo, aqui estamos perecendo, mas como é que vocês estão perecendo se eu estou aqui com vocês? Né? Então, na verdade, não há... O ponto aqui é que nós precisamos de ter muita fé, mesmo nas tempestades da vida. O ponto é, será que vamos perecer ou não? Será que esse barco não afundaria porque Jesus estava lá? Mas será que já não ocorreu de barcos afundarem em que cristãos estavam presentes e morreram? Já não aconteceu de acidente de carro em que cristãos morreram? Eu lembro quando eu comecei a universidade aqui, tinha 5 irmãos fiéis, dedicados. Eu não lembro nem o que é que eles estudavam. Eu tenho a impressão que alguns deles não são. São 5 num carro. Eu tenho a impressão que alguns deles até iriam para se formar para ser pregadores na universidade. E eles foram num culto de quarta-feira e o trem pegou eles. Na verdade, eu acho que eles pegaram, o carro deles pegou o trem, né? Porque o trem não saiu do trilho. Então, para o trem pegar eles tiveram que entrar no trilho, né? Vamos dizer assim, ou atravessar na frente do trem, né? Mas, só para deixar bem claro, eu não sei como é que não vira o trem, entendeu? E esse tipo de coisa. Os 5 morreram. Ei, mas espera aí. Jesus não acalma, Jesus não protege, etc, 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 etc. Mas nós precisamos pensar em termos espirituais. Lembra lá em João 11, da ressurreição de Lázaro? Jesus disse, mesmo morrendo, viverão para sempre. Então, nós precisamos de pensar em termos de o barco da fé não naufragar. O barco da fé não naufragar. Entendeu? Então, independentemente de tempestades, independentemente... nós sabemos de Covid. Eu estou com a voz grossa, eu estou com uma voz realmente de alguém importante, assim por diante. Ok. Uma voz charmosa, Voz charmosa. Me disseram outro dia que eu estou com a voz do John Wayne. Só que a maioria de vocês não sabe quem é John Wayne. Eu tenho certeza que a Maria Helena sabe quem é John Wayne. Eu sei, sim. Ok. Já assisti vários filmes com ele, hein? Exatamente. Então, ele falou, você está com a voz do John Wayne. Ok. Mas eu peguei Covid há uns 18 dias atrás. Fomos almoçar com um irmão fiel, dedicado, domingo. Na segunda-feira, ele convidou, ele pagou o almoço. Na segunda-feira, no restaurante, na segunda-feira, o irmão testou positivo. E estava eu, a Mari, o Alex veio visitar nós, ele e a mulher dele. 2 dias atrás, não, ontem à noite, o Alex testou positivo. Veio visitar nós. Está aqui em casa, testou positivo. Ontem, a mulher desse irmão testou positivo. E a Mari está aí, segurando as pontas. Agora, nossa, e quantos irmãos morreram de Covid? Entendeu?
Então, Jesus não acalmou a tempestade. Em Jesus, ele acalma a tempestade espiritual, entendeu? E o barco não vai afundar. O barco da fé não afunda, não é para afundar. Não afunda com Jesus. Jesus está no barco, o barco não afunda. O barco da fé. Então, mesmo que aconteçam esses desastres, esses problemas, entendeu? Pela fé, nós vamos viver eternamente. Então, nós não vamos morrer afogados. Não vamos morrer afogados na falta de fé. Entendeu o que estou dizendo? Mesmo morrendo, viveremos. Giovanni e depois o João. É que o irmão citou aí que os irmãos de Jesus foram para prendê-lo, ele, lá em Marcos. Realmente, Mateus e Lucas não citam o motivo pela qual Maria e seus filhos foram atrás de Jesus, mas Marcos cita lá em capítulo 3, versículos 20 e 21. Então, Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, ou seja, que Cristo não conseguia comer, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, os familiares, né? Ele está fora de si. E lá no 31, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando lá de fora, mandaram alguém chamá-lo. Esse foi o motivo pela qual Maria e seus filhos foram atrás de Jesus. Sim, exatamente. Parece que eu li em alguma versão que diz foram lá para o prender, mas Marcos não fala isso, né? Mas eu parece que eu li isso em algum lugar, isso que eu falei, a gente pode pesquisar. Prendê-lo pode ser trazê-lo à força, né? Tu tá sem comer, vamos embora para casa. Vamos comer, meu filho. A força, né? A força, fala. Fala que foram para trazê-lo à força, fala. Saíram para trazê-lo à força. Sim. Preso, forçado. O... A NVI, né? Talvez outra versão fale mais. E Marcos, mas a NVI, em Marcos 3:21 na RA diz: e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam está fora de si. Marcos 3:21 na RA. Mas isso, isso como falei, essas coisas, mas obrigado aí por mencionar isso, porque tem lá em Mateus e Marcos. João. Como é que está meu volume aí? Tá bom, Enio? Seu volume não está tão bom quanto o meu. Não, que acabaram de me ligar e quando acontece cai o volume. Mas assim, eu queria falar esse assunto que tu tocasse aí de poder de Deus estar sobre nós e a gente saber que ele decide, né, nos dar livramento a hora que ele achar melhor, né? Eu vi uma pregação de alguém hoje sobre ali o começo do reinado de Salomão, e a mensagem era que tudo que Salomão, né, na obediência à promessa dele, que o povo na rebeldia, né, se arrependesse, Deus ia tratar eles novamente, né, curar eles e restaurar o povo dele. Mas a gente sabe que muitas coisas são sombras de hoje, né? São coisas para exemplo para nós hoje, né? Então, eu já vi irmãos tratar com pessoas que estão doentes, ele afirma, Deus vai te curar, Deus vai te dar livramento, Deus. Mas se Deus não dá livramento, como é que a gente fica, né? Depois, se não acontece. Então, eu acho que a gente deve ter cuidado. Assim, vamos orar e confiar em Deus. Vamos olhar para Paulo. O que Deus fez com Paulo quando ele pediu que tirasse aquele espinho dele, né? O que Paulo disse se a gente morrer hoje? Né? Para onde nós vamos? Não é morrer, não é lucro? Então a gente afirma assim porque, ao contrário disso, a gente vai ficar, né, decepcionado porque que Deus não atendeu o nosso sentimento de dar livramento àquela pessoa. Então isso é muito importante a gente estudar para não ficar em dúvida sobre essas coisas, né? O barco da fé não afunda. É isso que você falou. Ok. Quem quer ler para nós? Obrigado, João. Do 26 ao 34 aí, por favor. Eu leio. 26. Então rumaram para a terra dos Gerasenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios. E havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma,
porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurasse conservá-lo preso, com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-los na cidade e pelos campos. Ok. Aqui isso também está em Mateus e também está em Marcos. Você vai notar que muitas dessas coisas não estão em João, né? O apóstolo João apresenta o Evangelho de Jesus de uma maneira, de um contexto diferente, né? Aliás, todos os 4 são contextos diferentes, mas o propósito de João é diferente, né? É mostrar Jesus verbalizando, Jesus falando, descrevendo as coisas tendo a ver com Deus, de Deus para nós. Mas, em todos os casos, aqui acontece da cura do endemoniado Geraseno, e isso aí está do lado leste, né? Eu diria do lado nordeste do Mar da Galileia. Então, eles foram do oeste para o leste, né? Na parte norte do mar. Mas, como eu falei, isso aí para mim, não... Que diferença faz para nós hoje, se é do lado leste para o oeste, ou do oeste para o leste, ou do norte para o sul? Entendeu? Nós não estamos nem lá, nem no Mar da Galileia. Mas foi na terra dos Gerasenos. E era... Você pode até mesmo aí verificar. Eu diria que é uma fronteira da Galileia, né? Fronteira da Galileia. Então, do outro lado do Mar da Galileia. Agora, também, quantos metros para lá, quantos metros para cá, quantos quilômetros, e etc, etc. Eu creio que nada disso é de tremenda importância para nós. Se fosse, certo? Teria mencionado aqui, mas para nós hoje, nós não moramos lá. Eu estou aqui nos Estados Unidos, vocês estão em várias partes do Brasil, assim por diante, né? Mas logo ao desembarcar, aí tinha um homem possesso, né? Um endemoniado, bem endemoniado, né? Ele tinha, o nome dele inclusive era Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, né? E rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo, rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Agora, esse abismo, novamente, né, para nós não faz muita, assim, saber qual que é o abismo. Eu diria que, bem, o abismo, tudo indica que o abismo seria para eles não habitarem um corpo, né? Porque os demônios, tudo indica que os demônios querem um corpo, querem habitar em algum corpo, né? Mas isso aí, para nós, como eu falei, para nós, não faz muita diferença, porque no nosso corpo não vai habitar demônio nenhum.
porque já habita o Espírito Santo de Deus, e não tem demônio nenhum que vai enfrentar o Espírito Santo de Deus. Mas olha, tinha ali uma manada de porcos e rogaram a Jesus que permitisse que eles entrassem nos porcos, porque eles sabiam que Jesus ia expulsar eles. Interessante que aqui não fala o número de porcos, no outro lugar pode falar, mas nada disso, a meu modo de ver, é importante aqui na restauração do reino. A restauração do reino aqui a Israel implica na expulsão de demônios. Não há lugar para demônios no reino de Israel restaurado. Okay? Por quê? Porque, na verdade, o que vai acontecer, e que não está escrito aqui, mas Jesus, na restauração do reino, não permite a presença de demônios. E nós sabemos muito bem que aqueles que estão no reino, certo? Esses recebem o Espírito Santo de Deus, né? Nós sabemos isso. Deixa eu ver aqui se João Batista fala. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Marcos fala que era 2.000 porcos, irmão. 2.000 porcos. Sim, é verdade. O João dá testemunho de Jesus, dizendo, lá no capítulo 3, aqui de Lucas, João 3:16, que Jesus batizaria com o Espírito Santo, certo? Não, Lucas 3:16, que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Ora, se Jesus batiza com o Espírito Santo, você acha que tem lugar para demônio naquele que tem o Espírito Santo de Deus? Não tem como. Eu já tive... já perguntaram para mim se eu expulso o demônio. Eu falei, claro que sim. Eu expulso o demônio. Então, inclusive, já conversei com alguns que se diziam endemoniados, né? E falei, olha, você está escutando? Porque o endemoniado conversa. Você está vendo que esse endemoniado, com muitos demônios, estava conversando com Jesus? Então, aí eu converso com aquele que supostamente é endemoniado, que eu não sei se é ou não, mas dizem que está endemoniado. É claro que não é cristão. Aí eu faço a pregação do evangelho e falo para ele, olha, você morrendo, sendo sepultado, nascendo novo, você recebe o Espírito Santo, Deus habita em você através do Espírito Santo. Você acha que o demônio vai ficar em você? De jeito nenhum. Ué, então o que você está esperando? Por que não receber o Espírito Santo? E você não correr mais o risco de ficar endemoniado. Então, mas né, eu nem sempre, às vezes, é a mesma coisa. Eu lembro uma história de um que vieram me chamar lá uma noite lá para expulsar demônio. Eu falei, vixe, eu posso ir lá. Cheguei lá, o suposto endemoniado pegou a cadeira, falou, olha, não se aproxima não, que você vai levar a cadeirada. Eu falei, não se preocupa não, que eu não vou não. Não vou me... Aí, isso aí faz muito tempo atrás, eu acho que eu era até solteiro, aí no Brasil. Aí eu falei eles queriam que eu levasse ele, foram me buscar, na verdade não era para expulsar demônio, era para levar ele para um manicômio, um hospital psiquiátrico em algum lugar lá. E eu cheguei lá e falei, olha, vocês vão me desculpar, mas agora à noite não vou levar, não. Quer um conselho? Chama a polícia.
põe ele na cadeia, amanhã cedo eu levo. Antes que ele faça algum estrago aí. Aí aceitaram o meu conselho, chamaram os policiais chegaram, ô tiozinho, como é que você está, coisa e tal. Abraçaram ele, conversaram com ele, levaram ele preso. No dia seguinte, eu fui lá e falei para eles, olha, eles querem que eu leve ele em tal hospital psiquiátrico, que era longe dali, daria bem que umas 2 horas, que eu levo se vocês forem juntos. Vai que eu estou dirigindo aí nessa parte montanhosa aí, e ele me ataca aí, e o carro cai nesse abismo. Aí eu falei, não, sem vocês eu não vou. Ele falou, tá bom. Eu falei, por que vocês não levam? Ah, não temos carro, coitado. Eu falei, tá bom, então eu levo no meu carro. Aí levei ele com os 2 soldados do lado dele atrás e a filha e o genro na frente. Eu tinha um carro de 6 lugares naquela época. Isso aí foi 1700 alguma coisa. Então, chegando lá, entregamos ele lá no hospital, coitado, e chegaram à conclusão que ele agia daquela maneira porque ele bebia muita pinga. O álcool fazia isso. Aí ele parou de beber, saiu, virou normal. Não teve mais problema. Mas por outro lado, certo? E ele era de uma denominação lá. Mas o ponto é o seguinte: no reino restaurado a Israel, nós temos a habitação do Espírito Santo. Deus habita em nós. Se Deus habita em nós, não há lugar para demônios no reino restaurado. Ok? Faz sentido, né? Faz muito sentido isso aí. Eu podia contar outras histórias de que realmente pessoas diziam que estava endemoniada e pessoas que dizem que espíritos perturbavam e assim por diante. Então, mas não há... E a solução foi sempre a mesma, com exceção desse caso aí, foi desse caso aí. Fala, Zé Carlos. Eu queria falar o seguinte, como o Giovanni lembrou, Marcos diz que são 2.000 porcos, e eu li um comentário hoje, uma legião, era intitulado uma legião, 6.000 soldados romanos. Imagina se esse homem tem esse tanto de demônio. No inferno não tinha nem outro, nem mais. Está tudo nele. 6.000 demônios, 6.000 é uma legião. Então, tinha que ser pelo menos 2.000, né? Tinha 2.000, cada um para cada porco. Supostamente nessa matemática aí foi 3 demônios para cada porco, né? Para cada porco, né? Aí caiu tudo no mar lá e morreram afogados. Certo? Morreram afogados. Os porcos, agora os demônios, acho que não. Os demônios, não sei se morreram afogados. Os porcos morreram, né? Morreram afogados. Era isso que eu ia lhe perguntar, se os demônios tinham morrido afogados. Não tem a resposta para isso, não. Ô, Enio. Oi. A vez eu tenho falando para as pessoas dessa passagem, eu digo assim, ó, Jesus não impediu. Que a minha pessoa fala assim, porque Deus não impede isso, porque Deus não impede aquilo, né? Ou se não diz que hora até que Deus permitiu. A escolha foi errada, né? Deles de ir para o demônio. Mas Jesus disse assim, não vá não. Jesus disse, você quer ir? Pois ide. Sim. Agora olha o resultado. Sim. Exatamente. Foram lá para os porcos. Muito bem. Alguém lê para nós aí do 35 ao 39, por favor. Eu posso ler, irmão, do 35 ao 39. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou à cidade inteira
o quanto Jesus tinha feito por ele. Eu até acho que os gerasenos queriam que Jesus fosse embora, porque acho que Jesus deu muito prejuízo para eles, né? Imagine 2.000 porcos. É claro que era uma região gentílica, porque os judeus não iam criar porcos, ok? Então, a terra dos Gerasenos ficava, eu creio que ficava ao nordeste ali do Mar da Galileia, né? Mas é interessante que uma outra aplicação muito boa aqui é que o reino restaurado a Israel também incluiria gentios, né? Mas Jesus fez muito pouco fora do contexto judaico, né? Porque, na verdade, os judeus não consideravam muito os gentios. Mas olha o impacto que teria feito, mesmo entre os judeus, essa história aí, que o homem tinha, de acordo com o José Carlos, aí, essa legião de 6.000, o nome dele era Legião, ele tinha milhares de demônios. Imagine só essa história sendo contada na Judéia. Imagine só a alegria dos judeus em saber que os 2.000 porcos morreram afogados, porque eles não eram a favor de comer porco, né? Então na lei, então morreram. Então, e lembra uma outra história, não sei se está aqui ou não, deixa eu ver aqui, não lembro se está aqui ou não, mas tem aquela história daquela mulher Ciro Fenícia, está aqui no capítulo. Nós estamos no capítulo 8. Nós estamos no 8? É. No 8. É, seu menino, no 8. A mulher fenícia não está nesse texto aqui, não. Está no 9. Está no 8, mas está mais adiante um pouco. Mais adiante. Então a mulher fenícia aí, diz aqui, deixa eu ver se fala de mulher fenícia aqui. Certa mulher. Bem, vamos continuar aqui. Eu creio que, novamente, foi uma história a um gentio, né? Essa expulsão dos demônios aí da legião foi a um gentio, não é verdade? Então tinha que ser de grande impacto, uma legião. Não é expulsou um demônio de um gentio, expulsou uma legião de um gentio. Isso aí impressionaria qualquer um, inclusive os judeus, a meu modo de ver, entendeu? Nossa, se Jesus tem esse poder de expulsar milhares de demônios, olha como ele teria poder o poder dele na restauração do reino a Israel. Muito bem. Irmão, a mulher Ciro-fenícia, só Mateus e Marcos citam aquela cura do filho dela. É Mateus e Marcos. Mateus 15, 21 e Marcos 7, 24. Os dois que falam só. Certo. Então não é a mesma situação aqui, né? Eu não chequei isso. Porque eu tenho aqui Mateus 9, eu tenho uma referência aqui de Mateus 9, né? Mateus 9? Mateus 9, da mulher. Mateus 9, não fala que é a mulher fenícia, não. Não, é Mateus 15, 21. Sim. E Marcos 7, 24. Marcos fala que a mulher é Ciro-fenícia. Mateus o quê? Mateus 15? Mateus 15, 21. Mateus 15, 21 fala que a mulher é 15, 21. Da Cananeia, que é a mesma Ciro-fenícia. 15, 21. Sim, mas aí é a filha, a compaixão da filha, né?
Isso. Aí é filha, mas da hemorragia está em Mateus 9:19, entendeu? Da hemorragia. Mas aqui, da hemorragia, ela vai logo em seguida. Logo em seguida a hemorragia. Marcos 7:26 fala, a mulher era grega, Sírio-Fenícia, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas o que eu estou dizendo é que... aqui na frente, um pouquinho para frente, a partir do versos 43 vai dar a mulher hemorrágica lá. Não é a mesma mulher, não é a mesma mulher que eu estava pensando. Não, são duas mulheres diferentes. São duas mulheres diferentes, ok. Muito bem. Versículo 40. Ao regressar do outro lado, né? A multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, ele suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte. Ok, quando Jesus regressou do outro lado, do leste para o oeste, ele foi lá para o lado de Cafarnaum, né? Do outro lado, do lado oeste. Estava no leste e foi para o oeste. Atravessou o mar, né? E aí não teve nenhuma tempestade. A tempestade foi do oeste para o leste, do leste para o oeste. Agora, do oeste para o leste não teve tempestade. No regresso não teve tempestade, ok? No regresso. Muito bem. Aí ali um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, né, se prostrou aos pés de Jesus, pedindo que curasse sua filha de 12 anos que estava à morte. Alguém lê do 40, e enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Do 43 até o 48, por favor. Não, lê até o final do capítulo. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vindo sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a multidão que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabia que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Muito bem. Aqui, já do outro lado, né? Já do outro lado do mar, você vê que o chefe da sinagoga pediu que Jesus fosse curar a filha que estava doente, estava à morte. E a filha morreu, né?
Só que Jesus chegou lá e ressuscitou a filha. Mas nesse inteirinho aí, uma multidão apertava Jesus e uma mulher que não conseguia nem chegar, vamos dizer assim, perto de Jesus, ela tocou em Jesus e logo se lhe estancou a hemorragia, né? Aí Jesus perguntou quem me tocou, e o pessoal falou assim, pô, Jesus, todo mundo aqui está tocando, um empurro de gente aqui, você pergunta quem tocou. Eu sei que alguém me tocou, porque saiu de mim poder, certo? E a mulher finalmente confessou que era ela, qual o problema que ela tinha, etc., que ela se curou. E Jesus falou, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. O que a gente pode notar aqui é o seguinte, o que Jesus fazia, ninguém podia fazer. Ninguém podia fazer. Não tem... E não me cai na cabeça como é que os judeus que quiseram a morte de Jesus, quer dizer, há várias explicações, né? Inveja e medo de perder poder, e achavam que Jesus era um impostor, estava blasfemando, um monte de coisa, mas não me entra na cabeça, por que é que eles crucificariam Jesus, queriam a morte de Jesus, um homem que só fazia o bem, entendeu? Um homem que só fazia o bem. E o que ele fazia era de uma qualidade, de uma profundidade grandiosa que ninguém podia fazer. Os milagres que Jesus fazia, ninguém podia fazer. Basta dizer, quem é que podia expulsar a legião do homem lá, do Geraseno lá? Ninguém podia expulsar o demônio. Aliás, ele vivia no sepulcro, certo? Não vivia pelado, né? Nu, certo? Não habitava em casa, vivia nos túmulos, no sepulcro, certo? Era um endemoniado poderoso, morava até nos túmulos, no cemitério. Onde é que você mora? Eu moro no cemitério. Né? Ele morava no cemitério e ninguém tinha como lidar com ele. Ele era muito poderoso por causa da legião, né? De demônios que habitavam nele. Jesus fez isso. E aí? Aí uma menina morreu. E quem é que vai ressuscitar a menina? Ninguém. Jesus ressuscitou a menina. E uma mulher aí, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Ninguém podia curar a mulher de hemorragia. Aí tem aquele negócio, hemorragia, ela não podia fazer isso, podia fazer aquilo, tinha que ficar isolada, Isso aí, nada, a meu modo de ver, nada disso é importante aqui, porque não é nem fala, o importante aqui é que Jesus curou uma mulher de uma doença que os médicos não podiam curar. A meu modo de ver, tudo isso indica o poder de restauração de Jesus, o poder de restauração do reino a Israel. Então, hoje em dia, certo? Não há ninguém que Jesus não possa restaurar. Não há ninguém que Jesus não possa restaurar. Você sabe que tem pessoas que só, olha, não, eu sou assim porque minha mãe era assim, minha avó era assim, minha bisavó era assim. Ou seja, uma pessoa teimosa, por exemplo, uma pessoa briguenta, por exemplo, uma pessoa estourada, por exemplo. Cristão. Não, eu sou assim, nasci assim, minha mãe era assim, minha avó era assim, coisa e tal, coisa e tal. Ô, queridoca,
Você não acredita no poder restaurador de Jesus? Se Jesus podia restaurar uma mulher que ninguém podia restaurar, podia restaurar um endemoniado que ninguém podia restaurar, podia ressuscitar uma menina que ninguém podia ressuscitar, ele não vai poder restaurar você, mudar você, inclusive pelo Espírito Santo que habita em você? Entendeu? Então, eu creio que essa conversa aí, não, eu sou assim, ninguém me muda, coisa e tal, eu sou assim. Não, peraí, você está negando o poder restaurador de Jesus. Jesus restaura a alma, Jesus restaura a pessoa, não importa. Olha Paulo, Jesus restaurou Paulo, entendeu? Olha esse homem endemoniado aí, de legião de demônios, Jesus restaurou. Então, na verdade, olha Mateus, né, lá o publicano, né, o coletor de impostos, que Jesus ressuscitou. Olha os pescadores de peixe, que Jesus falou, vocês vão ser pescadores de homens agora, etc, etc. Então, isso de que ninguém pode restaurar, meu marido ninguém pode restaurar, minha mulher ninguém pode restaurar, você não conhece minha mulher, você não está casado com a minha mulher, esse tipo de coisa aí. Olha, depende da pessoa querer se restaurar, querer ser restaurada. Jesus tem todo o poder de restauração. E coisas impossíveis ao homem são possíveis para Deus através de Jesus Cristo. Uma outra coisa que eu acho muito interessante aqui, né, e eu vou fazer uma aplicação, é que, por exemplo, chegando lá, versículo 51, tendo chegado à casa de Jairo, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago. Bem, será que outros apóstolos não estavam com Jesus? Ok? Independente disso, lembra lá, inclusive, na transfiguração, né, na transfiguração, que nós vamos ver que Tiago, Pedro e João, aí no capítulo 9, Tiago, Pedro e João estavam na transfiguração de Jesus. E os outros? Os outros não são importantes? Sim, eram importantes. Agora, eu vou fazer uma aplicação para mim, para nós. Eu creio que Jesus era muito chegado a Tiago, Pedro e João. Muito chegado. Por quê? Eu não sei. Jesus é que sabe. Mas uma coisa nós sabemos. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. João foi o último apóstolo a morrer. E Pedro foi aquele que pregou o evangelho pela primeira vez aos judeus e também aos gentios. E, em outras palavras, será que Jesus sabia, por isso que ele era tão chegado a esses três? Mas, independente disso, eu creio que nós devemos sempre nos achegar. Não é errado termos um grupo de pessoas fiéis achegado a nós, entendeu? Eu já falei isso, eu era imigrante aqui nos Estados Unidos quando eu tinha 20 anos de idade, não tinha família, eu tinha um tio-avô, mas não tinha família aqui, e eu me tornei cristão 6 meses depois de ter chegado aqui, e eu fiz questão de me achegar a pessoas fiéis. Eu admirava jovens fiéis e dedicados, eu admirava. E eu sempre, desde aquela época, sempre eu me acheguei a pessoas fiéis, a pessoas dedicadas. Eu falei para vocês, né, que tive um almoço domingo, né, de manhã com uma família, um esposo e uma esposa, eu, a Maria e o Alex, que acabou descobrindo na segunda-feira que tinha Covid. É um melhor amigo meu aqui, dedicadíssimo
dedicadíssimo à propagação do evangelho, entendeu? O meu melhor amigo que eu tinha no Brasil, e quando eu estava aí antigamente, era o Alan Dutton, grande propagador do evangelho. Então, eu creio que é sábio a gente se achegar mais, se achegar bem ao grupo fiel, sólido, dedicado. Não é que a gente vai abandonar os outros, entendeu? Mas a gente vai ter muita força nessa união, nessa comunhão. Agora, é interessante, a gente pensa que Jesus era mais chegado a Tiago, Pedro e João, o que é verdade. Mas será que Tiago, Pedro e João não eram mais achegados a Jesus do que os outros, talvez? Entendeu? Interessante que Jesus, na cruz, falou para João, eis a sua mãe, entregou a mãe dele nas mãos de João. Será que João tinha características assim espirituais que se sobressaíam, entendeu, dos outros? E Tiago Tiago era também irmão de João. E Pedro também, lembra que Pedro era dedicado? Não, ninguém vai fazer, não, eu vou fazer aqui, não. Então, dedicadíssimo. Eu creio, como eu falei, eu não sei se eu estou fazendo uma boa aplicação desse texto, mas, independente desse texto, eu creio que é uma coisa sábia a gente se achegar aos fiéis idôneos e trabalhar junto. Meu amigo, você quer fazer o trabalho do Senhor? Se achegue com outros que também querem fazer o trabalho, entendeu? Se ajunte a eles, faça o trabalho juntos, trabalhem juntos, propague o evangelho juntos, tomem café juntos e assim por diante, entendeu? Que os seus melhores amigos sejam os mais fiéis na igreja. Não abandone os outros. Não vamos abandonar ninguém. Nós estamos falando de comunhão, de trabalhar junto, de pensar igual e trabalhar igual, e a dedicação igual. Não é todo mundo que é dedicado, entendeu? Então, às vezes, a gente fica chegado e pensando naqueles que não são dedicados, quando ele podia pensar em se chegar àqueles que são mais dedicados. Faz sentido isso? Faz, e você aprende mais também, né, seu Enio? Todo esses irmãos sentido. também, né? Sim. Ô, Enio, poderia falar uma coisinha aqui? Fala. Nesse texto do endemoniado, é feito 3 pedidos a Jesus. 2 ele atende com sim, e 1 ele atende com não. Os demônios pedem para Jesus e enviar ele para os porcos. Jesus envia e eles vão. Também os proprietários daqueles porcos, o pessoal lá de Guedara, daquela região lá, pede para Jesus ir embora, deixar eles em paz. Jesus também vai. Mas esse ex-endemoniado pede a Jesus para segui-lo. E Jesus disse, não, você não vai. Mas vai e prega, fala para a tua família tudo quanto de bom Deus te fez. Jesus aí envia um missionário a pregar o evangelho. Ele voltou, foi para casa e pregou em Decápolis, que é uma região, não é uma cidade, não é um grupinho, mas é uma região de várias cidades, né? Aliás, deixa eu ver, Decápolis, está escrito Decápolis aqui? Em Marcos vai dizer. Sim. Então, se Decápolis, a meu modo de dizer, quer dizer 10 cidades. 10 cidades, né? Então, ele trabalha numa região, quer dizer, ali ele tem um evangelista naquela região. Sim. Aí eu peguei e comecei a pensar, nós estudando, sempre tem umas perguntas, umas coisas assim, eu vou ouvindo. E hoje eu comecei a analisar. Um dia, a igreja vai ser estabelecida. Até essa semana, parece que foi terça-feira, foi falado aí de batismo, coisas assim.
E quando a igreja inicia, 3.000 almas são batizadas, quando a igreja é estabelecida, no dia lá de Pentecostes. Mas antes tinha um grupo, até você falou, tinha um grupo. Pode vir desse tempo, porque desde que Jesus está fazendo milagre e dizendo a tua fé te curou, vai em paz, essas pessoas estão pregando o evangelho. A vir de Jesus, estão falando bem de Jesus. É fácil chegar a essas pessoas depois e falar da salvação de Jesus e eles aceitarem. Pode ser possível isso? Olha, você tem um ponto interessante aí, Zé Carlos, porque, na verdade, não há dúvida de que essa mulher falaria da cura que Jesus fez a ela. Não há dúvida que esse endemoniado falaria, e olha no versículo 34, os porqueiros, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Não tem como não anunciar. Não tem como não anunciar. E o fato que a menina foi ressuscitada, você acha que Jairo não ia falar para todo mundo que a filha dele foi ressuscitada por Jesus? Então, no nosso caso, nós precisamos reconhecer a grandiosidade do fato que nós morremos, somos sepultados, nascemos de novo, estamos num reino que Jesus estabeleceu com sua morte, sua vida, seu sepultamento, sua ressurreição, e que nós, então, somos agora filhos de Deus, nós éramos filhos das trevas, agora somos filhos da luz. Nós precisamos, então, nos conscientizar da grandiosidade da nossa conversão para que a gente possa testemunhar sobre isso. Entendeu? Porque muitos cristãos são calados. Lembra que Jesus, lá na casa do fariseu, eu acho que foi na casa do fariseu, na casa do... Lá naquela... Lembra? Não lembro o detalhe em que Jesus falou, era Simão, parece, né? Falou, olha, quando eu cheguei aqui, você não me tratou, não me deu água. De alabastro. Exatamente. Mas essa mulher, porque aquele a quem muito se perdoa, vamos dizer assim, muito vai amar. Então, será que nós reconhecemos a grandiosidade do perdão que nós tivemos em Cristo para poder amar mais a Cristo, amar mais a Deus? Então, nós precisamos de nos conscientizar da grandiosidade da nossa nova vida para que a gente possa amar mais a Jesus. Então, você tem um bom ponto aí. Fala, João. Nós estamos no mundo em que ainda continua as pessoas pedindo provas de milagres, de cura, né, correndo atrás dessas coisas e coisas que nós não pregamos, né? Por que Jonas declarou lá no barco que eu sou hebreu, lá Jonas 1:8 lá, né? Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Depois eles identificaram que era ele o culpado, lançaram no mar furioso, do qual o próprio Pai, nosso Deus, fez o mar. Então, a paciência, a calma de Jonas, sabia, quando Jesus disse, toda a autoridade foi me dada, agora vão, nós temos ele em nós hoje, nós não temos que temer a nada. Então, se eu declaro que sou cristão bíblico, não somos uma igreja que oferece curas e milagres, trazendo pessoas para solucionar os seus problemas, nós temos que explicar isso para as pessoas que se eu não obedecer, como Jonas não quis obedecer, mas depois ele foi convencido de que o poder de Deus em 3 dias, como Jesus disse, não será dado nenhum milagre a vocês, a não ser de Jonas. Então nós temos esse exemplo de que ele está em nós hoje e a nossa mensagem tem que ser dada porque ele salvou aquela cidade de Nínive lá, porque eles lá não viram o Jonas 3 dias no ventre, no mar da baleia, mas aqueles homens lá no barco, eles ouviram a confissão dele. Então, quando nós confessamos que somos um cristão espiritual e que a nossa mensagem é espiritual e a pessoa vai se libertar de como esses demônios saíram, como tu falaste hoje, não tem como o demônio se aproximar de nós, ele ruge na nossa volta se nós abrir uma brecha para ele. Então, nós temos que continuar pregando o evangelho, porque nós não temos saída. Tudo
é a criação dele e a vida eterna é dele. Então, nós temos que buscar isso sem cessar. Sim, e nós precisamos, como você também falou, nós precisamos de reconhecer a grandiosidade da nossa nova vida. Nós somos filhos de Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós somos filhos dele. E nós agimos como se fosse filho de qualquer um. Os esquentadores de banco precisam de deixar de ser esquentadores de banco e trabalhar na edificação da igreja, na propagação do evangelho. É uma conscientização do poder restaurador de Jesus Cristo. Restaurou nós da treva para a luz, mas nós precisamos de reconhecer essa restauração, essa grandiosidade. Muito bem, vamos parar por aqui, o capítulo 9, terminamos no capítulo 8 e não adianta iniciar o 9, não há tempo, temos 5 minutos. Mais algum comentário final, senão vamos terminando. Prazer em vê-los, né? Satisfação imensa, certo? Quem que é Sandra? Nós sabemos quem que é Sandra? Cadê a Sandra? Tem mais de uma Sandra, acho, né? Eu sou Sandra de Florianópolis. Você é uma delas? Eu sou uma delas, de Florianópolis, eu sou. Sim, deixa eu ver aqui. O que eu estava vendo aqui eu estava olhando aqui. Ixi, sumiu. Eu acho que é você. Não, sumiu. Não sumiu. Não estou achando. Eu estava o nome aqui, agora eu não estou vendo o nome mais. Eu estava olhando os nomes aqui. E a Sandra que estava aí tem a ver com... Deixa eu ver aqui. Ih, não estou vendo mais ela. Eu vou ver que é você. Não, Sandra de S, é você, né? É de Florianópolis, a Sandra. Florianópolis. Seu marido era pregador, Sandra? Hã? Seu marido era pregador? Era. Fale o nome dele, Enio. Valdori. Ele pregava nas igrejas, mas só que ele trabalhava para o governo do exterior, né? E ele depois de ele parar de trabalhar para o governo, que ele começou, ele já pregava na igreja, tudo, né? Mas sempre na Igreja de Cristo, sempre. Qual que é o nome dele? Valdori. Valdori. Ele faleceu já. De onde? De Florianópolis? Não, ele era de Goiânia, mas ele viajou por diversas partes do mundo para trabalhar para o governo. Ele era vice-cônsul. Ah, sim. Você sabe se temos contato em Goiânia, Sandra? Não sei. Que é um local que nós estamos pensando em formar e estabelecer igreja lá, né? A irmã Sandra congrega em Florianópolis, onde o evangelista ali é o Alex Soares. Nós estudamos na segunda-feira. Como é que está o filho dele? Tem um filho com problemas psicológicos, estava internado. Eu perguntei hoje para a Solange, né? Diz que ele está bem agitado ainda. Já está em casa ou continua internado ainda? Ele está internado, ele está bem agitado ainda, infelizmente. Eu acho que deixou de tomar remédio, né? Ele achou que estava bem, deixou de tomar remédio. Deixa de tomar remédio e fica assim, de pena. Uma pena. E quem é a outra Sandra? Não sei. Ok. Não posso ser tão novinha, né? O único parecido ali é a Sara, mas não é Sandra. Eu estou vendo só uma Sandra. Eu também. Tu está vendo duas? Você, William, só pode ser idosa, porque as Sandras são tudo idosas, tá? São todas o quê? Idosa. Eu não sei, não, mas você não tem cara que tem mais do que 57, não, viu? Não, eu tenho 71 anos. 71? E tenho até bisnetos. Olha, você está da idade da minha esposa, ela tem 72, só que não temos bisneto, não, porque nós somos muito novos. Ok. Mas prazer em vê-los. Deus abençoe. Quem vai fazer oração final para nós? Que Jesus abençoe. Podemos orar? Sim. Vamos lá. Vamos orar. Amado Deus e Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, nós queremos agradecer a Ti
ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite, podermos nos reunir através desta live para aprender um pouco mais da tua palavra, através do teu servo Enio, a quem o Senhor tem capacitado, Senhor, para nos ensinar, e que assim, Pai, nós possamos aplicar todos esses aprendizados em nossas vidas, vivendo uma vida de santificação e pregando o evangelho àqueles que nos dão a oportunidade e que nos ouvem, ó Pai. Deus amado, esteja com cada um dessas pessoas que se fazem presente nesta noite, nesse estudo, que o Senhor esteja abençoando as nossas famílias, que o Senhor esteja a cada dia fazendo brotar em nós o desejo, a fome, a sede de aprender de Ti, para podermos viver uma vida de santificação. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe ao Enio, a família dele, ó Deus, que venham também se restaurar, o Alex, da Covid, que ele também está cometido, ó Deus. Nós queremos pedir ao Senhor pela vida do Nicolas, Pai, que vem se recuperando, que o Senhor esteja auxiliando a ele, dando forças aos pais para que eles possam se sentirem confortados e guardados no Senhor, pois o Senhor é o Deus a quem eles servem, Pai. Que o Senhor esteja com aquela família. Deus amado, nós queremos ainda lembrar do Júnior, que tem um problema de vista, ó Deus, que vem sofrendo por uma dificuldade para passar por esta cirurgia, mas que o Senhor já esteja encaminhando, o Senhor, através do teu poder, porta, Senhor, para que venha se abrir a ele, Pai, e que ele possa alcançar esse tratamento e então assim ser curado e ter saúde visual, Pai, perfeita, para que ele possa também, na tua vontade, servir o Senhor de acordo com o teu querer, Pai. Deus amado, nós queremos te agradecer pela vida da minha esposa, que já está bem recuperada, ó Deus, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor nos trouxe, o Senhor tem nos guardado e livrado de todos os maus. Pai nosso que está nos céus, queremos lembrar ainda da Edivânia, Pai, que teve sua cirurgia agendada agora, Senhor, adiada para o dia 14, Pai, que o Senhor esteja cuidando dela até lá e que naquele dia ela possa ser atendida por médicos cuidados e indicados pelo Senhor, ó Deus, que as tuas santas mãos estejam trabalhando na vida, Senhor, daqueles médicos naquele momento, Pai, em que a tua filha estará sendo cuidada por eles, assim como tantos outros, Pai, que se encontram enfermos, que o Senhor possa estar olhando por aqueles que sofrem por diversas enfermidades, Pai, que o Senhor esteja olhando pela tua igreja aonde ela estiver, Pai. Assim, acreditamos e cremos que o Senhor se faz presente na vida de todos os teus filhos. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Irmãos. Até a próxima. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado, Enio. Obrigado. Até amanhã. Amanhã a aula do Enio Júnior. Amanhã, Lica, amanhã vem o titular ou reserva? Quem é que vem amanhã? Titular. É seu Enio, é seu Enio, titular é seu Enio. Reserva. Eu sou titular reserva. O titular não reserva vai aparecer amanhã. Amanhã, minha gente. Amanhã tem mais. Até amanhã, Enio. Até amanhã. Um abraço. Valeu, Alexandre. Zé Carlos. Júnior, Dona Sandra. Fica todo com Deus. Boa noite, irmão. Chamar Dona Sandra. Até a próxima. Aqueles que amanhã vão estar na live, estaremos juntos de novo. Juntinho. Beijo Até amanhã. a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.